antes do Desafio Infinito, a gente tem a coleção histórica Marvel Vingadores. Então a edição 1 e a edição 2 compilam boa parte aí das histórias daquilo que a Abril publicou em formatinho no que ela chama de Saga de Thanos, né? Então a Abril publicou aí uma série de histórias de várias revistas diferentes e chamou aquilo de Saga de Thanos. A gente tem algumas histórias aqui, não tem todas, tá? O primeiro volume conta mais histórias do Capitão Marvel. Então esse cara aqui tem histórias do Jim Starlin, tá? E aqui mostra também quando o Thanos conseguiu pegar o cubo cósmico, enfrentar os Vingadores, enfrentar os heróis. Ele também se tornou ali naquela época uma entidade divina, uma entidade cósmica. E aqui nesse encadernado a gente vê algumas origens também. O Jim Starlin relembra ali a origem do Drax, a origem da Serpente da Lua, que é a filha do Drax. Mas é mais focado no Capitão Marvel e como que eles venceram o Thanos na primeira ameaça que ele teve com o cubo cósmico. No segundo volume tem mais coisas aqui, mas aqui é mais focado no Warlock de novo. Então aqui a gente compila o Warlock 9 a 11, o Warlock 15 e a primeira aparição do Thanos. Então a primeira história aqui é aquela Iron Man 55 que eu comentei, é onde tem o surgimento do Thanos e do Drax, a primeira aparição deles. E logo depois aí a gente vê a batalha do Warlock contra o Magus. O que é o Magus? O Magus é a versão futura do Warlock. Ela é a versão corrompida do Warlock. E ele vem para o presente e monta a Igreja da Verdade Universal. E ele sabe ali que o Warlock é o grande nêmesis dele, que vai enfrentar ele e vai bater com ele de frente. Então ele tenta derrotar o Warlock, né? O que é interessante, ele tenta vencer o Warlock ali. Essa é a primeira história do Magus, é do Len Vine, não sei. E ele tenta ali vencer o Warlock, dizendo que ele vai ficar louco, por loucura mesmo, por conversa, né? E aí o Thanos ele é envolvido nessa batalha, mostra até a origem da Gamora, porque que o Thanos criou a Gamora. E todos esses personagens se juntam e tentam enfrentar o Magus, né? E aí a gente tem a morte do próprio Warlock, né? Ele é consumido por uma versão futura dele, para dentro do mundo da gema espiritual. E tem o primeiro contato do Thanos com as gemas. Então no Desafio Infinito não foi a primeira vez que o Thanos conseguiu as gemas, né? As gemas aqui já tinham sido capturadas, ele não conseguiu pegar todas, mas aqui ele uniu a essência de cada gema e construiu uma gema gigante para conseguir tentar conquistar a Terra. Mas novamente tem os heróis enfrentando o Thanos e conseguindo aí vencer o Thanos novamente, deixando o Thanos ali transformado em pedra no final. O Thanos, uma cena engraçada, o Thanos transformado em pedra e escorrendo uma lágrima que ele não conseguiu fazer assim, conquistar a morte. Aqui ele já estava tentando conquistar a morte, derrotando todo mundo, né? Ele queria na verdade explodir todas as estrelas, transformar todas as estrelas do universo em novas, né? Para conquistar a morte. Bom, depois dessa saga de Thanos, depois que o Thanos ficou transformado em pedra lá, foi derrotado pela segunda vez, a gente tem a morte do Capitão Marvel. Não tenho na minha coleção, estou esperando que saia aí pela Salvat de capa preta, onde mostra aí a morte do Capitão Marvel. Ele morreu de câncer, spoiler, né? Mas essa história é um clássico, né? Saiu em graphic novel pela Abril. E logo depois da morte do Capitão Marvel, a gente tem o Thanos em Busca do Poder. Aí é uma minissérie clássica publicada pela Abril, onde mostra o Thanos novamente, depois que ele foi derrotado. As gemas todas se espalharam de novo e elas foram possuídas pelos anciões do universo Marvel. E aí mostra o Thanos buscando as 6 gemas do poder, né? O que eu acho muito legal, uma minissérie que saiu em 2 edições, muito difícil de achar, rara hoje. E esse aí, se você quiser comprar importado, você busca direto na Amazon pelo Rebirth of Thanos. É uma capa que tem ele, o Surfista Prateado. Tem as 2 edições do Thanos em Busca do Poder, e tem mais algumas histórias que antecedem a esse. Coisa mais moderna, depois eles criaram a Ascensão de Thanos,
Então é aquela velha história, né? Ah, vamos tentar mostrar e dar origem e sentido a tudo. E aí eles criaram, através do selo da Nova Marvel, essa história aqui, que é escrita pelo Jason Aaron, com arte de Simone Bianchi e Ricardo Pieruccini. Basicamente mostra a origem do Thanos, mostra ele nascendo como bebezinho, mostra a mãe dele querendo matar ele, mostra a relação dele com o mentor. E assim, eu particularmente, é legal, é uma história bem escrita, bem feita, tem uma arte muito bem desenhada, uma arte bem bonita. Mas eu acho que aquilo que mata aquilo que eu falei, o que eu gosto no Thanos é um pouco dessa ingenuidade. E aqui eles tentam deixar o Thanos um pouco mais sério, deixar aquela coisa mais séria, por que ele vê a morte, e tenta botar uma explicação para isso. Então isso não é necessário, né? Para que querem colocar origem, sentido em tudo? Isso aqui, o Thanos perdeu a diversão aqui pra mim. Bom, depois, coisa mais moderna aí, saiu depois da saga da Aniquilação, isso aqui na extensão da Salvat da Capa Preta, o Imperativo Thanos. Que é uma aventura aí cósmica, envolve um monte de gente, mas basicamente ronda em cima ali dos novos Guardiões da Galáxia. Esses caras aqui, o Dan Abnett e o Andy Lanning, que é os caras que tiveram na vanguarda para criar os Guardiões da Galáxia mais novos, até aqueles que foram baseados no cinema, que é o que vocês conhecem, tem muita influência da criação desses caras. E aqui eles criaram uma história bem loucona, cara, com bastante influência, com bastante coisa aí já da Aniquilação, mas aqui eles misturaram muito a influência do Cthulhu também. Então existe o Cthulhu verso, e existem aí heróis que vivem nesse outro universo, e abre uma falha aí no espaço, e esse grupo quer buscar o Thanos, quer buscar o Avatar da Morte para levar a morte para a dimensão deles. E aí, na hora que abre a falha, vem um monte de ser de outra dimensão, que abre, eles têm muito tentáculo, totalmente baseado no Cthulhu, nas criaturas do Lovecraft, mais uma vez, né? E aqui é interessante também fazer a relação com o game. Tem uma hora que num dos balões eles estão invocando, eles estão fazendo um ritual ali da morte com o Thanos, e eles invocam o Shumagorath, que é o personagem do game, que a gente já viu que tem aí também influência com o Lovecraft, o Cthulhu, né? Então eu gostei, achei bem legal, tem reviravolta, o final é bem interessante. O Thanos é usado aí mais do lado dos heróis, mas eu achei bem legal essa história. Eu não conhecia esses Guardiões da Galáxia nos quadrinhos. E aí depois que eu li isso, eu já não conhecia muita coisa, eu fui atrás da origem dos Guardiões da Galáxia. Então é até interessante vocês leem esse aqui primeiro, para entender aí o que o Dan Abnett está querendo fazer, estava querendo criar com esse grupo. Então aqui tem a origem dessa criação desse grupo, com o Senhor das Estrelas, o Peter Quill, o Drax, a Gamora, tem o Groot. Então assim, eu acho que é bem legal. Isso aqui, essas duas histórias se complementam, né? Tem um grande gap entre essa e essa, mas acho que para você entender melhor os personagens que estão aqui, lê esse aqui também. E minha última recomendação aí, que tem mais a ver com as coisas mais modernas, também é Nova Marvel, que é aqui nos Novos Vingadores Tudo Morre. Tô louco para ler a continuação desse aqui, vamos ver se a Panini chega lá. Parece que esse ano vai sair a Saga do Infinito encadernado, né? E aqui é onde começa, que são os Vingadores do Hickman. Muito legal, o Hickman é um gênio aí na reinvenção. E por que eu estou recomendando isso aqui? Porque aqui tem as pedras, tá? Tem as gemas do infinito. Então o Illuminati, que é aquele grupo de inteligentes, de cultos aí da Marvel, com os caras com mais poder, onde tomam aquelas decisões por tudo no universo aqui na Terra, eles têm as pedras, eles conseguem reunir as pedras para tentar aí vencer uma ameaça. Só que aí as pedras, elas são destruídas. E aí é sensacional. Eu não sei o que vai acontecer agora, porque isso aqui liga diretamente com a Saga do Infinito, né? Que tem novamente aí o nosso personagem principal,
aqui na nossa série de vídeos, que é o Thanos. O jogo tem uma série de curiosidades bem interessantes. Já deu pra ficar claro aí que o jogo se baseia na Saga do Infinito, né, das HQs do Jim Starlin. Ela é utilizada mais como pano de fundo e inspiração, não é seguido totalmente à risca. O que eu acho legal, a gente tem que ter um pouco de... Acho que essa liberdade criativa que foi dada aos desenvolvedores deixou o jogo com o resultado final que a gente já conhece. Não precisa ficar totalmente amarrado à obra que inspirou o jogo. Algumas coisinhas da apresentação do jogo que enriquece também e dão mais detalhes para o jogo. Por exemplo, quando você apanha, quando um personagem apanha, o avatar dele, que fica ao lado ali da barra de vida, ela muda. Existem 3 animações de danos na cara dos personagens. Tem uma curiosidade muito interessante também, que é a barra de especial de infinito do Blackheart e do Shumagorath. Elas não têm níveis. Não tem níveis 1, 2 e 3 como todos os outros personagens. Elas aumentam direto para o nível final, que é o nível do infinito. E falando do Shumagorath, esse é o único jogo, é o primeiro que ele apareceu nessa série da Capcom. E é o primeiro que ele aparece na cor rosa. Nas HQs, e inicialmente, quando ele foi concebido, a cor dele era verde. Mas aqui ele foi desenvolvido com a cor rosa. Nos jogos seguintes em que ele apareceu, já apareceu verde. E falando também do Shuma e do Blackheart, é até curioso a Marvel ter liberado a licença para Capcom no desenvolvimento desses personagens. São personagens bem diferentes. Não sei se a Marvel queria alavancar aí a curiosidade sobre esses personagens. Também não sei como é que eles estavam atuando nas HQs naquele momento, mas eles não participam da saga nas HQs. Tá? O Blackheart, ele é o filho do Mephisto, o pai dele participa. Ele é o vilão que atua do lado do Thanos ali, como o demônio que fica falando no ouvido dele. Mas o Shumagorath, ele claramente, para quem gosta de Lovecraft, você já associa esse personagem com Lovecraft, que é o escritor de terror que escreveu o Cthulhu. E essas criaturas com tentáculos, meio bizarras, sempre são muito baseadas nos contos do Lovecraft. E uma coisa bem interessante que eu fui buscar é a criação desse personagem. Quem criou esse personagem foi o Robert E. Howard, que é o criador do Conan. E esse criador, ele também já interagiu com os mundos do Lovecraft. Existem contos aí do Conan que interagem com monstros, e um deles é o Shumagorath. Então, como a Marvel ficou detentora aí do Conan, dos contos do Conan, acho que a Marvel acabou puxando o gancho e aproveitando esse personagem. Eu acho bem interessante o personagem, mas acredito que ele é muito poderoso para estar lutando aí como um personagem selecionado. Mas é um jogo, tem que se divertir, não tem que ficar seguindo essa verossimilhança. Acho que como personagem ele é bem interessante. O que é interessante dizer também é sobre o cenário do Thanos. Como o jogo gira em torno da Saga do Infinito e o Thanos é praticamente o personagem principal, existem várias curiosidades no jogo relacionadas ao Thanos. O próprio cenário do Thanos, que é o cenário que ele cria, que ele fica a maior parte na HQ, a gente consegue ver alguns personagens extras ali, os cameo appearances, como o pessoal diz, né? Existem 5 personagens que estão transformados em estátuas, que é o Drax, o Destruidor, o Nova, o Thor, a Mulher Hulk e a Feiticeira Escarlate. E a gente também vê de fundo ali a Morte, né, que é a amada do Thanos, e o Mephisto, também jogando um crânio ali, ele é um personagem animado ali no fundo. O Thanos também tem, quando uma das poses de vitória dele
ele aparece a Terráxia, que é uma mulher que ele criou, que é a criação dele perfeita pra amar ele, aparece no game também e abraça ele. Quando você termina o jogo com qualquer personagem que não tá do lado dos vilões, esses personagens que estão transformados em estátuas, existe uma animação que aparece, onde todos eles são libertados. Antes de lutar com o Thanos, cada personagem também tem um diálogo. Um dos diálogos que eu acho mais interessantes é o diálogo do Homem-Aranha. O Homem-Aranha tira uma com a cara do Thanos. O Thanos fala, né? 1 bilhão de almas conhecem a morte pela minha mão. É hora de você se juntar a eles. E aí o Spider-Man diz, 1 bilhão? Sério? Você contou tudo isso sozinho ou contratou mais alguém? Então, é aquilo como eu falei, até nos diálogos eles tentam trazer bastante do personagem. Nos fliperamas, nos arcades, eu dei uma buscada. Algumas pessoas dizem que é possível de jogar com os chefes finais, com o Dr. Destino e o Thanos. Basta você fazer um código na tela de seleção de personagem, mas eu não consegui fazer esse código, tá? O que eu consegui fazer foram os cheats, né, ou as trapaças. Você ativa através do emulador do Mami. Ali eu consegui jogar com o Thanos e com o Dr. Destino. O Thanos ele tem 6 especiais, um para cada gema. Então ele tem o especial da realidade, que são 2 blocos de pedra, de monolitos que aparecem e esmagam o personagem. A pedra do espaço, ela suga uma chuva de meteoros do chão e depois joga essa chuva de meteoros através de um portal em cima do personagem. A gema do poder, ele solta um mini sol no personagem. A gema do tempo, ele solta como se fosse uma nuvem de raios. Se essa nuvem atinge o personagem tem a velocidade reduzida em 50%. A gema da alma, ele absorve a vida, ele solta um raio pela cabeça e absorve a vida para ele, do seu personagem. E a gema da mente, ele muda o fundo do cenário e coloca aquela arte da HQ que é a capa. Que ele tá na capa com a manopla do infinito. E o seu personagem fica com o controle invertido. O Thanos não precisa das pedras para dar os especiais. Então por mais que você retire uma pedra dele, ele ainda assim consegue te dar o especial, independente de ter aquela pedra ou não. Além desses 2 personagens secretos, também existe um personagem de um outro jogo, não tem nada a ver com a Marvel, que é um personagem da série de jogos da Capcom, o Darkstalkers. A Anitta, uma menininha bem bizarra, e você também através de cheats no emulador consegue escolher a Anitta. Ela tem um especial muito apelão e ela também, num dos golpes dela, o Akuma aparece. A Capcom é cheia de colocar easter eggs nos jogos com o Akuma, né? Personagem do Street Fighter. Nesse caso, nesse jogo, ela aparece e ele faz a participação especial com a Anitta. Os 2 chefões finais, o Thanos e o Dr. Destino, eles têm finais nos jogos. Você consegue ver uma sequência de finalização. Só que nos arcades, o final do Thanos, apesar das imagens, tem até cenas aí das HQs, o final dele usa os textos do Magneto. Acho que ficou inacabado aí no jogo, o final do Thanos. Algumas curiosidades sobre alguns finais. O final da Psylocke, por exemplo, tem a participação dos X-Men. Você consegue ver ali alguns dos personagens principais dos X-Men, o Ciclopes, a Fênix, a Tempestade, o Homem-Gelo. O final do Hulk tem a participação da Betty Ross, ele leva ela para uma lua de mel em Las Vegas. O Capitão América tem a participação do Thor. O final do Homem-Aranha, claro, não podia faltar a Mary Jane. A Mary Jane aparece lá e ele diz que vai ser papai. O final do Blackheart aparece o Mephisto, que já tinha participação no jogo através do cenário do Thanos, né?
mas ele aparece no inferno e toma basicamente o lugar do pai dele com a manopla. E existe o final mais triste e mais dramático, na minha opinião, que é o final do Fanático. O Fanático tem a participação especial, o final do Fanático tem a participação especial do Adam Warlock. E ele é muito deprê, é muito deprimente. O Fanático acha a manopla do infinito, fica todo feliz, o Warlock toma a manopla dele e manda ele pra terra. E toca aquela música tensa e bem triste no final. Uma das coisas mais legais, fantásticas desse jogo é a homenagem ao Jack Kirby. Então, se você aguarda o final dos créditos, a gente viu uma homenagem aí ao mestre, ao Jack Kirby, que juntamente com o Stan Lee e uma série de outras pessoas aí tem participação importantíssima na criação de todo o universo Marvel e dos personagens que a gente vê no game. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí do nossa série de primeiros vídeos do canal Duas Coisas. Hoje a primeira coisa foi o quadrinho, né, o Desafio Infinito, ou Infinite Gauntlet, sensacional aí de Starley. E a segunda coisa foi o game que foi inspirado nessa obra aí dos quadrinhos, o Marvel Super Heroes da Capcom. Se você gostou, deixe o seu like, comentários. Mas se você gostou da ideia do canal, põe aí algumas sugestões de temas. A ideia é sempre ter alguma outra obra que foi baseada num quadrinho para a gente discutir, para a gente ir em detalhes. E aí tentar conquistar quem lê o quadrinho a jogar ou a visitar outra obra. E quem não conhece o quadrinho, aí ler o quadrinho. Quem conhece outra obra, quem joga, aí atrás e começar a se interessar pelas outras obras, outras mídias. Obrigado a todo mundo. Nos vemos na próxima. Falou!